Eu me chamo Valéria Bastos, tenho 58 anos e sou do Rio de Janeiro. Eu vim para Brasília bem pequena e tive uma infância comum, assim, com crianças na rua, brincando, e algumas experiências na natureza que me marcaram. Perto da minha casa tinha uma matinha e de vez em quando meu irmão, que era mais velho do que eu, e mais outros colegas, crianças, né, ali da rua, se aventuravam nessa mata. E eu ficava assim muito entusiasmada de ir nesse lugar, colher flores do cerrado, e também conhecer as plantas. Tinha um senhor que morava numa comunidade dentro da mata e ele conhecia muito as plantas, né? Então era misterioso para mim, divertido e ao mesmo tempo assim marcante. Eu desde criança gostava de plantas. Então eu ia pegando mudas nos vizinhos e fazia o meu cantinho dentro de casa com meu pequeno jardim. Sempre gostei. E na minha infância, acredito que isso veio um pouco do meu pai, que tinha uma relação mais conectada com a natureza. Ele gostava de cavalos, ele também ia para as matas e gostava de se retirar para lugares assim. Meu irmão também gostava, mas ele já gostava mais de bichos, eu já gostava mais de plantas. Então foi uma infância de uma criança que de alguma maneira dialogava com esse reino, né? Esse reino da natureza. Eu tinha uma sensibilidade em relação a isso. E não sei, é uma herança natural. Minha mãe não tinha tanto essa conexão, mas eu tinha isso e era algo curioso. O meu carinho pelas plantas, eu tinha jeito de cuidar das plantas, então era muito gostoso. E há uns 30 anos atrás, mais ou menos, não, menos, uns 25 anos atrás, eu soube de Cavalcante, né? Eu não conhecia a região e um amigo meu falou que teve uma experiência lá. Ele esteve alguns dias lá na comunidade Calunga e disse que foram as cachoeiras mais lindas que ele conheceu. Eu fiquei bem entusiasmada, né? Eu falei, um dia eu vou conhecer. Eu falei assim para ele, um dia eu vou conhecer. E aí eu resolvi, uma época, tirar uma semana de férias e viajei para lá com as minhas filhas e a gente foi fazer aquelas trilhas, né? E eu tive exatamente a mesma experiência dele, né? Em relação a algumas cachoeiras que eu tive a chance de visitar e fiquei muito impactada, né, com a energia do local, com a força, né, aquelas montanhas todas, a preservação me chamou muita atenção. Cavalcante naquela época não era tão ainda visitado, então era uma experiência que a gente podia ter muito íntima, né? Eu tive a chance de visitar uma das cachoeiras hoje, que é bem famosa lá, basicamente com 2 pessoas além de mim. Então foram oportunidades únicas, né, de conexão na natureza, da gente ir de maneira assim, muito respeitosa visitar esses lugares, com muita tranquilidade, com muita calma, muita reverência, né. Havia muito cuidado ali daquela comunidade em preservar aquele ambiente sem que deixasse ele ficar lotado de turistas, né, passando com carro. Então a gente ainda pegou uma época onde era uma visitação mais restrita e ainda bem também precária em termos de infraestrutura. Mas isso para mim foi o diferencial, né, porque eu percebi que a natureza precisa desse cuidado de ser tocada de uma maneira suave, gentil, cuidadosa, sem essa quantidade de pessoas que se amontou no mesmo lugar ao mesmo tempo. Então foi algo marcante. Desde então eu comecei a ficar muito inclinada, né, a buscar um canto para viver ali em Cavalcante, né, fazer um trabalho de
conexão com a natureza, dar sequência a vários projetos que eu tinha em mente, né? E então Cavalcante passou a ser uma referência para mim. E desde então eu comecei a esperar, né, mais sinais e oportunidades para adquirir uma terra ali. E aí, há cerca de 20 anos, eu e o meu companheiro começamos a nos dedicar a buscar essa terra. Inicialmente a gente queria uma terra bem preservada, que tivesse um cerrado mais protegido, né, e sem infraestrutura, para que a gente pudesse fazer, né, os espaços comuns, as áreas comuns do nosso jeito. E foi um desafio encontrar essa área, porque parece que a coisa não chegava no coração. A gente via uma terra, via outra e, né, aquilo não emocionava. E nós tivemos o cuidado de buscar ali na comunidade Calunga um senhor, que no momento ele já não está mais aqui entre nós, mas ele é um curandeiro da cidade, um senhor que fazia garrafadas e remédios. E a gente quis conversar com ele antes para saber se a gente era bem-vindo, se o povo Calunga, os ancestrais daquela região, recebiam bem, né, a nossa proposta de ter um espaço e construir um local de terapias, de retiros, de conexão com a natureza e de trabalhos espirituais. E a gente fez essa consulta para ele, porque a gente entende que isso é importante, ter a permissão, uma permissão num outro nível, não essa permissão comercial, né? É uma permissão de a quem essa terra pertence em termos de legado. A gente sabe que isso é só uma herança que vai passando de geração em geração. E a gente queria a autorização do povo Calunga, o povo herdeiro da história, né, daquele lugar. E ele achou curioso esse pedido, né? Ele achou interessante e disse que nos daria a resposta. E depois ele disse que nós tínhamos a autorização do povo dele para que a gente pudesse chegar. E foi a partir daí que essa terra apareceu para a gente, né? Então veja que enquanto a gente buscava de outras formas, essa terra não tinha aparecido ainda. Mas depois dessa permissão, logo pouco tempo depois, nós fomos levados a uma terra que é essa RPPN hoje, e ao contrário do que nós esperávamos, era uma terra que antes tinha uma fazenda, então o cerrado estava muito desmatado, eles plantavam capim para criar gado, e as nascentes estavam bastante desprotegidas. Então foi uma certa decepção, porque não era o que a gente esperava, mas mesmo assim a gente foi até a nascente conhecer. E quando a gente subiu pela trilha da nascente, que a gente chegou lá, a nascente tinha um pequeno fio de água. E esse pequeno fio de água produziu em nós dois uma emoção, que só de lembrar eu choro, porque foi isso que aconteceu com a gente. Eu e ele começamos a chorar, porque ali a gente viu a natureza só dando, só dando, só dando. Tudo havia sido tirado da nascente e em torno da nascente, mas ela continuava a dar. E eu vi tanta abundância nisso, nesse ato da natureza de continuar dando, ainda que a gente retire, pedre, depedre e desmate e faça modificações que influenciam em tudo que existia ali, ela continuava dando, como um grande leite assim, da mãe que sempre está doando, sem pedir nada em troca. E aí nessa hora a gente entendeu que era ali, porque é como se aquele lugar pedia socorro também, né? Cuidem de nós, cuidem de tudo que existe aqui. Então a gente decidiu ficar com esse espaço. Esse espaço chama Recanto do Arco-Íris.
esse nome foi escolhido exatamente porque ele simboliza um encontro de pessoas que buscam esse mesmo propósito, que são os guerreiros do arco-íris. Os guerreiros do arco-íris são pessoas que chegam na Terra e falam: o que eu estou fazendo aqui? Afinal de contas, o que é o senso de existir? Por que a gente tem um corpo e tem uma vida e depois a gente vai embora? O que mais além disso? E são pessoas que fazem essas indagações. Então a gente deu esse nome porque é uma comunhão de mentes que pensam de maneira parecida. Então é uma homenagem a essas pessoas que de alguma forma se conecta com essa ideia, né, de viver bem, respeitando a natureza, os animais, as plantas, o planeta, né, saber que a gente é um grande coletivo, que a Terra é um organismo único, né, não existe nada separado nem de nós, nem do corpo da Mãe Terra. E a gente já está lá há quase 20 anos, né? A gente começou utilizando o que havia ali. No início não tinha passarinhos, as mangueiras adultas não deram frutos durante 2 anos. É como se os elementais, os pequenos bichos, né, já tivessem percebido naquele ambiente uma aridez que era própria do lugar. As nascentes estavam, os leitos das nascentes estavam bastante prejudicados, havia um assoreamento bem grave, o capim estava muito alto, né, o capim do pasto estava muito alto, tinha muito carrapato, porque eles criavam animais, e a gente enfrentou bastante problema, porque tudo que se plantava era muito difícil, né, era seco, era um lugar sem vida, curiosamente sem vida. Então foram anos de muita dedicação, muito plantio, fizemos inúmeros trabalhos coletivos de plantio, né, voluntário, de oficinas, plantar cada um o jardim dos seus ancestrais, plantamos muitas árvores nativas e tivemos bons parceiros, né, ali como caseiros, guardiães e cuidadores do nosso lugar, né? Eram pessoas da comunidade, então conheciam bem aquela região, né? Conheciam o jeito daquela terra, as necessidades daquela terra, então a gente teve uma sorte de ter sempre pessoas muito boas, né, nos apoiando nisso, e que amavam a natureza, né? O povo Calunga ama a natureza. Então, aos pouquinhos, os passarinhos foram voltando devagarinho, né? Aquilo que a gente plantava começou a produzir frutos, as árvores frutíferas que ali tinha, né, que já existia, que era antes difícil de produzir frutos, começaram a produzir frutos, e a gente começou a introduzir muitas flores, muitos jardins, né, para poder atrair pequenos insetos e começar uma colaboração da natureza com um organismo mais assim, sintrópico, né, de colaboração. Então vinha muito beija-flor, muita borboleta, muitos pequenos insetos, abelhas. E isso foi ajudando a polinização, né, dos frutos naturais do cerrado e também de outras espécies que a gente foi trazendo aos poucos. Na época da pandemia, nós fizemos um projeto que foi marcante. Nós fizemos o projeto Bora Plantar Floresta. Esse projeto foi para a gente preservar uma área que era de capim bem alto, e a gente queria introduzir nessa área os princípios da agricultura sintrópica, do Ernest Gust, né? Na época, o meu companheiro havia feito um curso com ele e tinha mais um amigo que tinha feito esse curso com ele, já
fazia uso desses conhecimentos para produzir, né, alimentos dentro dessa lógica da agricultura sintrópica. E foi, assim, muito curativo e muito estruturante. A gente visitava, a gente produziu as nossas próprias mudas, fizemos coletas de semente de todas as espécies possíveis que a gente tinha ao alcance, produzimos nossas mudas e fomos durante 2 anos fazendo encontros mensais na área lá, com um grupo de voluntários de Brasília e pessoas até de outros estados que vinham para nos ajudar, né? E por um lado a gente ganhava muito mais do que a gente dava, porque na época estávamos todos isolados, né? Uma angústia, uma solidão, medo por todos os lados, e lá a gente simplesmente se soltava, ninguém usava máscara, a gente se abraçava, a gente chorava junto, a gente ria junto, fazia fogueira, preparava o nosso alimento, plantava junto, cuidava da terra. Então foi uma cura profunda, uma cura interna, uma cura da terra e uma cura do planeta. Porque ali a gente fazia também as nossas orações pedindo por aquele momento da humanidade, que era um momento de dor, de preocupação, de ansiedade, de medo, de perdas, né? Nós pudemos rezar para as pessoas que partiram, pudemos pedir por quem ficou, né, os familiares, as pessoas que ficaram sem seus familiares. Então, o Bora Plantar Floresta foi muito mais do que plantar floresta. Foi plantar sementes, sementes de amor, de compreensão, de companheirismo, de doação, né, de comunhão com a natureza, com Deus, com a gente mesmo. E acho que foi um dos projetos, dentre outros que nós fizemos, mas que valeu muito a pena, porque marcou todo mundo que esteve lá conosco, né? Hoje, essa pequena área que a gente reflorestou está bem bonita, né? Saiu um capim dessa altura e temos árvores já de 3 metros, 4 metros, então valeu muito a pena, né? A natureza realmente se recompõe de uma maneira maravilhosa, extraordinária, e os princípios da agricultura sintrópica trouxe um ensinamento precioso, né? O que antes era uma preocupação, que era o capim, virou um alimento. Ali a gente não fazia ideia. Eu sempre tive preocupação com o capim de lá, né? E ele falou, o capim é o nosso amigo aqui. Então eu falei, nossa, eu nunca imaginei que o capim pudesse ser amigo. E bem manejado, ele realmente foi um amigo, porque ele foi o berço, né, que recebeu as mudas. Foi maravilhoso compreender isso, aprender isso e colocar em prática. Então, é uma experiência interessante. Essa experiência inspirou outros vizinhos, né, porque foi um sucesso. Outros vizinhos puderam ir visitar, conhecer e aprender também, né, possibilidades de fazer um manejo adequado e produzir alimentos junto com floresta, né? Floresta e alimento. E foi bem interessante esse momento que a gente viveu lá nesses 2 anos. Que me inspirou a proteger aquele lugar, né? Eu percebi que era um lugar que estava nas mãos de quem olha para o lugar com os olhos de quem olha. Então, o antigo dono olhava para aquele lugar com os olhos dele. A gente olhava para aquele lugar com os nossos olhos. E aí eu perguntei, sim, mas a gente não vai estar aqui para sempre. Quem vai olhar? Quais serão os outros olhos que vão olhar para essa terra? Desde que eu me fiz essa pergunta, eu comecei a refletir a respeito de uma proteção. Eu percebi que hoje o cerrado ele é extremamente vulnerável, né? Não só pelo bioma em si, que é muito frágil, frágil no sentido de estar tão ameaçado,
né? A gente sabe que ele é muito resistente, mas é frágil diante das ameaças, né? Então eu falei, isso aqui precisa ser protegido antes que a gente se vá, porque a gente, né, nós somos passageiros, andarilhos passageiros. E uma vez fazendo uma trilha, eu me deparei com canela de ema de quase 3 metros, era uma família delas. As bisavós, canela de ema, as avós, as mães e as filhas. Tinha canela de ema de todas as idades, era uma comunidade delas. Quando eu olhei para aquelas plantas preservadas, altas, muito bonitas, eu falei, nossa, elas têm direito a viver, né? Porque tudo que é vivo tem direito a viver. Cada ser vivo tem a sua missão em si mesmo. E muitos animais nos visitando, viadinhos comendo flores assim no nosso jardim, na frente da nossa casa, cutia, raposa. Eu falei, todos esses bichos têm direito a viver, né? Eu falei, mas a gente agora precisa dar um passo. Primeiro foi cuidar, agora é deixar esse cuidado protegido. E aí a gente começou a buscar, né, alternativas de como fazer daquela área uma reserva. Foi quando a gente recebeu a indicação de um amigo da Funatura, que poderia ser um parceiro, né, nesse arranjo de oficializar a criação de uma RPPN. É bem desafiador dar esse passo, porque a gente se depara com um universo complexo, cheio de burocracias, de impedimentos, e aí, se não fosse esse parceiro para nos orientar e nos guiar nisso, eu não sei se nós teríamos feito, né? Então, graças à Funatura, a gente teve esse apoio, porque eles se encarregaram de encaminhar passo a passo, né, os trâmites dessa burocracia toda. Coube a nós deixar os documentos, né, todos em ordem para que isso fosse possível. E quando a RPPN foi criada, gente, foi assim extraordinário, porque sabe uma sensação de missão cumprida? Foi uma sensação de que o que eu precisava fazer por essa terra foi feito, né? Foi essa sensação, eu senti que eu fiquei em paz comigo, eu senti que aquilo que precisava ser protegido dentro daquilo que era possível para a gente foi. A RPPN hoje, basicamente, são quase 80% protegida. A gente tem uma pequena faixa só que está fora da RPPN. Então, as paisagens cênicas, que são únicas, maravilhosas, estão todas protegidas. As duas nascentes, né? Estão todas as duas protegidas. E tem assim um habitat bem orgânico ali, que está já funcionando de uma maneira muito interessante, né? Com a captação de imagem da fauna, foram observados cerca de 18 ou 20 espécies, se eu não me engano, inclusive jaguatirica, anta e vários outros bichos, né? Então foi maravilhoso perceber que é uma casa que eles se sentem confortáveis em passear, em comer, em lançar suas sementes, em beber água, fazer seus ninhos, né? Ali a gente percebe que se antes não ia passarinho, hoje já está indo esses bichos, né? Foram 2 décadas de proteção, então dá certo, vale a pena. A gente só precisa dar tempo ao tempo, né? Aguardar o próprio tempo da natureza, porque a natureza ela se organiza por ela mesma, né? Basicamente, o que nós fizemos, além de não desmatar, foi deixar o cerrado viver. Né, e fizemos essas intervenções onde era mais crítico, plantio de algumas sementes, mas o restante foi entrar com gentileza, pisar nessa terra com cuidado e com carinho. E isso a gente foi fazendo. Rezamos muito, fizemos muitas fogueiras, lançamos muitas sementes na época das chuvas, fizemos o ritual do fogo, rezamos para as águas e foi isso que a gente fez. Então que essa experiência possa inspirar quem sente, né, uma
uma chama assim de conexão com a natureza e queira um dia dar um passo, quem sabe, né, a preservar uma área e, quem sabe, né, deixar isso como um legado para quem vem depois de nós, né, honrando quem veio antes, né, porque quem veio antes nos deixou algo. Se a gente puder deixar algo melhor, né, eu acho que é maravilhoso. E eu me sinto assim, deixando algo muito melhor. Né, nós fizemos assim com muito carinho, muito amor, muitos trabalhos lindos ali, né? E hoje aquela terra, quem visita sente uma coisa diferente do que nós sentimos, porque a gente chegou num lugar muito desmatado e hoje a pessoa quando entra ali fala, nossa, como é gostoso aqui, que diferença, quanto passarinho, quanto bicho, quanta natureza. É isso, muito obrigada.